Olá, queridos irmãos, saudação de paz a todos. Bispo Marcelo Alencar, do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É com muita alegria que chegamos hoje para a ministração da última lição, a lição de número 13 da revista Caminhos de Justiça, a Ética Cristã e os Desafios Contemporâneos. É a revista de escola bíblica da Igreja A Palavra de Cristo para o Brasil. E já queremos fazer um agradecimento a todos os professores, pastores, líderes e principalmente nossos queridos alunos que estão aí ao longo dessas semanas aprendendo, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam continuar aí trilhando os caminhos do conhecimento. Chegamos à lição de número 13, a derradeira, a última lição, e um tema não menos importante, mas um tema essencial para os nossos dias. A lição de número 13 trata de sexo, tá? E eu tenho certeza que esse tema vai surpreender você e vai agregar muito na sua vida ministerial e também na sua vida pessoal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui com a nossa revista Caminhos de Justiça, a Ética Cristã e os Desafios Contemporâneos. Louvamos a Deus pelos nossos queridos alunos e eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, bispa Paula Souza, que sempre tem aí incentivado a educação cristã em nosso ministério. Louvar a Deus hoje pela vida do nosso diretor executivo e também o escritor do segundo trimestre. É com muita gratidão que louvamos a Deus pela vida do bispo Márcio Figueiredo, do estado de São Paulo. Amém? Sua revista está aí na mão. Vamos juntos para a última lição na página de número 117. Sexo. O que a palavra de Deus nos ensina acerca desse tema tão importante para as nossas vidas. O texto base da lição, utilizada pelo bispo Márcio Figueiredo, está na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4. Está escrito assim: venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, verso de número 4. A título de introdução, a sexualidade é um presente de Deus que deve ser desfrutado dentro dos limites estabelecidos por Ele. No entanto, vivemos em uma cultura que distorce o propósito do sexo, promovendo libertinagem, impureza e uma visão desconectada dos princípios bíblicos. Como cristãos, somos chamados a resgatar a santidade e a beleza do plano de Deus para a sexualidade. Nesta lição, veremos o que a Bíblia ensina sobre o sexo e como podemos viver de maneira pura e honrosa diante de Deus em um mundo que banaliza esse aspecto de vida humana. Amém? Então, a título de introdução, o autor vem nos lembrando que a sexualidade é um presente de Deus que deve ser desfrutado dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. O versículo aqui fala sobre o sexo exclusivamente dentro do casamento. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Então, a pauta aqui, o tema sexo, sempre a Bíblia ensinou, abençoou o sexo dentro do matrimônio, dentro do casamento. No entanto, quando nós olhamos para a geração a qual nós estamos inseridos, olhamos aí de todas as maneiras que ela tem influenciado essa geração, o autor vai nos lembrar que nós vivemos em uma cultura que distorce o propósito do sexo. Qual é o propósito do sexo? Abençoar o matrimônio. É uma bênção para os casais que se uniram em matrimônio. O respeito, ali é a conclusão do amor, da paixão entre marido e mulher. Porém, esta geração, ela promove
a libertinagem, ou seja, ela promove com que as pessoas venham se utilizar do sexo de uma maneira promíscua, né? Pecaminosa, de uma forma impura. Isso é uma visão desconectada. Por quê? Porque a nossa base é a palavra de Deus, a nossa base é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia nos ensina que o sexo é um presente de Deus para o casamento, o matrimônio. A lição então vai nos dizer, como cristãos, olha só, aqui já nos separa, uma separação aqui. Como cristãos, nós fomos chamados para resgatar a santidade, a beleza, o plano de Deus para a sexualidade. Então vamos juntos aí aprender mais sobre essa lição tão importante. Ela é dividida em 3 tópicos. Hoje nós não teremos aí informações contemporâneas. Por quê? Porque esse tema ele é um tema particular, exclusivo. Então nós vamos nos atentar à palavra de Deus, tá bom? O primeiro tópico, a sexualidade segundo a Bíblia, é um estudo de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4, tá bom? Digno de honra entre todos seja um matrimônio leito sem mácula, mas os fornicadores e adúlteros Deus os julgará. Então esse texto, a Bíblia deixa claro que a sexualidade humana ela foi criada por Deus como algo bom de ser vivido de maneira que honre ao Senhor, tá? A pureza, conforme a palavra de Deus nos ensina, ela está ligada ao que? Ao respeito, à santidade do casamento, à fidelidade dentro do relacionamento. Então, homem e mulher, quando se relacionam, há essa troca de afagos, tá? Esse respeito mútuo, essa busca pelo prazer puro entre marido e mulher. Então o casamento ele é um contexto seguro para a vivência da sexualidade, onde o prazer e a união sexual são bênçãos divinas para o marido e a esposa. Então, quando homem e mulher se unem em matrimônio, o sexo ele é um presente de Deus. Esse desfrutar do sexo dentro do casamento é a bênção do Senhor para aqueles que se guardaram, para aqueles que guardaram o seu amor para sua esposa ou para seu esposo. Então agora eles recebem esse presente divino de desfrutar dessa bênção que é a vida sexual entre marido e mulher, totalmente diferente do que a sociedade ensina, do que muitas vezes a mídia tem propagado. Então é muito importante nós sempre, quando pensarmos em sexualidade, no sexo bíblico, um presente de Deus para o matrimônio. O versículo também vai nos falar sobre o leito sem mácula, tá? Isso vai implicar na relação sexual dentro do casamento de uma forma o quê? Pura, respeitosa, livre de qualquer tipo de contaminação moral. Muitas vezes o homem ou a mulher acabam se contaminando com o mundo, com a promiscuidade que a sociedade tem inserido, ensinado. Mas a palavra do Senhor diz que esse leito precisa ser sem mácula, puro, santo, consagrado, respeitoso, tá bom? Livre de infidelidade e de qualquer outro tipo de práticas imorais que venha denigrir não só o ser humano, mas também a honra e a glória a Deus. O casamento precisa ser um leito sem mácula. O casal, o seu quarto, a sua intimidade precisa ser um leito sem mácula, sem contaminação do mundo corrompido, da promiscuidade, da vergonha, da desonra, mas um lugar de pureza, consagrado, santo, glorificando o nome de Deus. Ele diz assim: quando vivida dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, ela reflete a vontade divina para a vida do ser humano. A pureza sexual é uma escolha de honrar a Deus e viver segundo os seus princípios. Quando um casal decide se unir em matrimônio, a vida entregue a Deus,
a sua casa, também a sua intimidade, o seu quarto, a sua relação sexual precisa ser também um lugar que glorifique a Deus. De que forma? Um lugar protegido, livre das contaminações mundanas. Muitas vezes o homem ou a mulher, quando se corrompem, eles querem trazer coisas do mundo, práticas mundanas para dentro do relacionamento, para dentro do seu quarto, da sua intimidade. Então, nesse ponto, o leito já não é mais um leito sem mácula. Por quê? Se tornou um leito corrompido, um leito que já não mais glorifica a Deus. Porém, quando o casal vive na presença de Deus, esse leito ele é sem mácula, sem contaminação, puro, buscando, viver esse momento de prazer, de felicidade, de alegria, de uma forma respeitosa, prazerosa, que glorifica o nome do Senhor. O autor vai nos lembrar, ele diz aí, infelizmente, a nossa sociedade distorce o propósito divino da sexualidade, promovendo ideais que não estão em conformidade com a Bíblia. O texto de Hebreus nos desafia a viver de forma contrária às normas culturais, que desvaloriza o casamento e a pureza sexual. Uma pausa aqui. Olhando para a sociedade de hoje, nós vemos que é uma sociedade que não valoriza mais o casamento, não valoriza mais esse amor puro e sincero, não valoriza mais o leito sem mácula. A sexualidade hoje, ela é pregada de uma forma promíscua, profana, mundana, que vem muitas vezes, na maioria das vezes, para envergonhar o próprio ser humano, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Então, olhamos para a sociedade e vemos que ela distorce o propósito divino para a sexualidade. Nós vemos hoje crianças, jovens, adolescentes já se rendendo às pecaminosidades promíscuas, enganosas do diabo, usando o seu corpo como pedaço de carne, como troféu. E não é isso que Deus ensina na sua palavra. A Bíblia ensina que devemos nos guardar para o nosso cônjuge e apenas no casamento vivenciarmos a sexualidade. Amém? A santidade no leito conjugal deve ser preservada como um símbolo de honra a Deus e ao compromisso entre marido e mulher. No entanto, a fidelidade sexual também se refere à busca por um amor que se preocupa com a integridade emocional, espiritual e física do cônjuge. A visão bíblica da sexualidade é um convite para vivermos em harmonia com o plano de Deus para a criação humana. A sexualidade dentro do casamento é um presente que Deus deu para o crescimento e fortalecimento dos relacionamentos. Somente dentro dos parâmetros bíblicos podemos desfrutar de uma intimidade genuína que reflete o amor de Cristo pela igreja de forma pura e santa. Então o autor nos lembra, olha, a santidade deve ser o quê? Preservada como um símbolo que glorifica a Deus. Quando decidimos, como marido e mulher, mantermos esse leito conjugal, sexual sem mácula, glorificamos a Deus. Quando dizemos não às práticas que a sociedade mundana tenta nos ensinar, dizemos não. Quando guardamos o nosso coração para o nosso cônjuge, glorificamos a Deus. É a fidelidade. E a fidelidade sexual é muito importante, porque quando olhamos para a sociedade de hoje, um número muito elevado de divórcios, principalmente por causa de pecados relacionados à imoralidade sexual, tá bom? Então o autor vem nos lembrar que a visão bíblica é um convite à harmonia, é o plano de Deus para o matrimônio, é um convite do Senhor para glorificarmos a Ele através de uma vida sexual pura, santa, respeitosa, tá? Dentro dos limites de cada indivíduo ali no casamento, tá bom? A sexualidade é um presente do Senhor
que fortalece. Então, a sexualidade no casamento, ela fortalece o relacionamento, tá bom? É algo que Deus deu. Então, dentro da limitação humana, tá? Ela é necessária para um fortalecimento do relacionamento do casal, tá bom? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, somente dentro desses parâmetros bíblicos nós vamos desfrutar da maneira que Deus nos ensinou essa vida de bênçãos através da vida sexual no matrimônio, tá bom? A primeira provocação teológica: se a sexualidade foi criada por Deus como algo bom, por que muitos cristãos ainda têm dificuldade em falar abertamente sobre isso? Então perceba que realmente é um tabu dentro das igrejas, dentro das escolas bíblicas, dentro das salas de ensino. É um tabu, as pessoas parecem que têm vergonha de falar, porque sexo fala sobre intimidade. Mas Deus ensinou sobre a sexualidade entre homem e mulher, e isso precisa ser ensinado na igreja. As pessoas precisam ter o conhecimento que o sexo é um presente, é uma bênção de Deus para o casamento, tá bom? E somente dentro do casamento. O sexo praticado fora do casamento, tá? Seja antes ou durante, fora do casamento, é pecado. É errar o alvo, pecar contra Deus, tá? Então fica aí essa reflexão importante, o professor, os alunos discutir sobre essa limitação que nós enxergamos ainda nos dias de hoje em falar sobre esse tema dentro das igrejas, tá bom? Tópico de número 2, a importância da educação sexual. Reflexão sobre a necessidade de uma visão bíblica da sexualidade. É o que nós acabamos de falar. Ainda há tabus a serem quebrados dentro das igrejas. Muitos problemas acontecendo, um turbilhão de desafios, e a igreja precisa se preparar para ensinar sobre o tema sexualidade, a sexualidade no casamento. Não apenas no casamento. Quando falamos em sexualidade, a igreja precisa ensinar os jovens, os mais novos também, o valor da sexualidade, como Deus ensina sobre o sexo, esperar, guardar-se para o matrimônio. Então isso é um tema importante. A educação sexual é um tema de extrema importância na sociedade moderna, que deve ser abordada com a perspectiva bíblica para que os cristãos aprendam a discernir e aplicar os princípios bíblicos, tá? Lá embaixo, em uma sociedade onde os valores sobre a sexualidade são influenciados por correntes culturais que contrariam a Escritura, é fundamental que os cristãos recebam uma educação sexual baseada nos princípios da Palavra de Deus. Isso aqui é interessante demais, é importante, porque se a igreja não ensina, as pessoas irão aprender de uma forma distorcida lá fora. Se a igreja não ensina os jovens sobre sexualidade, eles irão aprender nas redes sociais, eles irão aprender na internet. Então, a igreja precisa criar essa mentalidade de ensino sobre temas desafiadores. Louvamos a Deus, porque o tema desse segundo trimestre foi a ética cristã e os desafios. Falar sobre sexualidade dentro da igreja é um desafio. Então é necessário que a igreja se prepare para ensinar sobre sexo, sexualidade. A visão bíblica, a educação sexual, ela vai além de uma simples orientação sobre o corpo e relações sexuais. Ela envolve um ensino de respeito, santidade, fidelidade. Os cristãos compreenderem isso é importante. Os jovens precisam entender que a sexualidade é um plano de Deus. E no plano de Deus, a sexualidade é abordada em questões como respeito, santidade e fidelidade. É necessário que se discuta os limites estabelecidos por Deus. Então, igreja, quando olhamos para a sociedade, qual é o limite que a sociedade colocou para o sexo, a sexualidade? Não há limites. A promiscuidade não tem fronteiras para ela. Falamos sobre pornografia, falamos aqui sobre a indústria do sexo, falamos aqui sobre a exploração sexual de crianças, jovens, adolescentes, adultos. Não há limites.
Mas a palavra de Deus, sim, ela estabelece limites para a sexualidade, tá bom? Então a igreja precisa ensinar sobre esses limites estabelecidos por Deus, como a pureza do casamento e a fidelidade dentro do casamento. Como maridos e esposas mantêm a fidelidade dentro do casamento, cuidando da sexualidade. Jesus ensinou que muitos pecam só no olhar. Falamos aqui sobre pornografia, repito. Quantos estão pecando com as redes sociais nas suas mãos? E isso corrompe o leito que precisa ser imaculado. Quando um homem se rende à pornografia, uma mulher se rende à pornografia, ela começa a colocar expectativas mundanas para o seu relacionamento dentro do casamento. Isso é terrível. Isso é terrível porque os limites humanos, mundanos, promíscuos, são devastadores para a mente desse casal. Então, a necessidade da fidelidade, o leito sem mácula é essencial. Então, ensinar esses valores vai o quê? Proteger as pessoas de armadilhas que surgem durante a caminhada cristã, tá bom? Seguindo aí, a sexualidade é um ato físico, tá? Mas também envolve emoções, a mente, o espírito. Somos ensinados pela Bíblia que o corpo é o templo do Espírito Santo, portanto, deve ter-se cuidado no respeito em todas as suas dimensões, incluindo a dimensão sexual. O sexo deve ser desfrutado com respeito, honestidade, cuidado, amor, dentro do contexto do casamento. Esse é o padrão bíblico para o sexo, para a sexualidade dentro do matrimônio. Esse cuidado não apenas com o físico, mas o emocional, a mente, o espírito. Então, o casal, quando se une, o leito imaculado, o sexo dentro do casamento, ele envolve todas essas dimensões. E isso não é apreciado no mundo lá fora. O sexo ensinado pela sociedade não respeita valores, não respeita emoções, não se preocupa com a mente, não se preocupa com o espírito, não. É um mundo sem lei, mas Deus não. Estabeleceu limites e nos ensina a cuidarmos de todas as partes. Amém? O corpo, o templo do Espírito Santo. Nós vemos aí tantas aberrações, tantas promiscuidades mundo afora, na internet, coisas terríveis, diabólicas, que as pessoas fazem com o seu próprio corpo quando falam em ato sexual. Mas a palavra de Deus não, nos ensina a termos esse cuidado, esse respeito em todas as dimensões, tá bom? Então a igreja, ela desempenha esse papel ativo na educação sexual dos membros. Estamos aqui numa sala de EBD falando sobre sexualidade, tá? Essa tarefa inclui orientar os jovens a reconhecer o valor da castidade. Jovem, a vida sexual começa no casamento. A sexualidade foi uma bênção, um presente de Deus para o matrimônio, para o casamento. Jovens, meninos e meninas precisam guardar como um jardim fechado o seu corpo na expectativa de um dia se unirem em matrimônio e desfrutar dessa bênção e desse presente que é o sexo dentro do casamento, tá bom? Então, por meio da instrução bíblica, os membros da igreja tomarão decisões sábias que vão honrar a Deus e vão também honrar ao próximo, tá bom? Quando a igreja ensina a palavra de Deus, a igreja bíblica, os membros eles são instruídos e passam a tomar decisões corretas diante da palavra de Deus. A provocação teológica do capítulo 2 é: como a pureza antes do casamento e a fidelidade dentro do casamento podem proteger os cristãos das armadilhas desse mundo? Então perceba que são duas armadilhas: guardar-se para o casamento, ou seja, sexo antes do casamento, negativo, pecado. E dentro do casamento,
O perigo de olhar para fora, olhar para o mundo, tentar copiar o mundo, viver uma terra sem lei como o mundo vive. Então, como a pureza ajuda a proteger? Fazer do leito um leito sem mácula. Terceiro e último ponto, desafios contemporâneos da sexualidade. Como os cristãos podem viver uma sexualidade bíblica em meio às pressões culturais? O autor citou aqui pressões culturais. Nós vivemos essa pressão cultural. Por quê? Nós abrimos a internet, as redes sociais, a sociedade ensina o quê? Um casamento, ou a sexualidade desenfreada, promiscuidade, desvalorização do casamento, do matrimônio. As pessoas fazem sexo com qualquer um, se envolvem com qualquer um, não se preocupam com emoções, com relacionamento. Então isso, de uma certa forma, começa a moldar as pessoas que por elas se alimentam. Então nós somos pressionados porque estamos no meio dessa cultura babilônica, essa cultura promíscua, tá? Então aqui o tópico 3 fala sobre isso. A sociedade moderna apresenta muitos desafios à sexualidade. A globalização e o avanço tecnológico trouxe consigo uma crescente o quê? Sexualização da cultura. Você vê aí escolas ensinando as crianças se sexualizarem com danças. Você já percebeu o nível cultural das músicas, do funk? Você já parou para pensar nisso? Essas músicas que estão facilmente na boca dos jovens, falando sobre sexualidade sem compromisso nenhum, essa é a pressão, tá? Como cristãos, devemos estar preparados para enfrentar essas questões com sabedoria, discernimento, mantendo a nossa integridade e fidelidade aos ensinamentos das Escrituras, tá bom? Então perceba que precisamos nos manter firmes, íntegros, fiéis à palavra de Deus, tá bom? Então não é música, não é cultura que vai nos influenciar e nos tirar, tá? Desse lugar de bênçãos aí que Deus nos ensinou. Então, primeiro conselho que ele vai nos dar. É importante que os cristãos compreendam que os desafios à sexualidade não são novos. Desde os tempos bíblicos, as pessoas enfrentaram tentações e distorções sobre o propósito de Deus para o sexo, tá? Então, o desafio não é de hoje, tá? Vem de muitos anos já, de séculos. A diferença é que nesse contexto, essas tentações estão mais acessíveis, disseminadas por meio da mídia e rede social. É o que nós já falamos, né? Hoje, com o celular na palma da mão, as pessoas aí estão correndo muito risco. Paulo, em 1 Coríntios 6, 18 e 20, nos ensina o quê? A fugir da imoralidade sexual. Olha aí, então esse deve ser um princípio orientador para os cristãos que vivem nessa sociedade que constantemente promove visões distorcidas da sexualidade, tá? Então Paulo, em 1 Coríntios 6, 8, diz, olha, foge da imoralidade. Isso nos leva o quê? Uma vida de vigilância, tá? Ter uma vida inclinada para a santidade. Quando nós falamos em vigilância, cuidado com sites que você acessa, com páginas que você acessa, com coisas que você ouve, grupos de WhatsApp que você participa, pessoas que têm hábitos de mandar essas práticas mundanas. Então tudo isso faz parte da vigilância. Nós precisamos cultivar uma jornada de santidade. Quem quer ser vigilante e cultivar uma jornada de fidelidade e santidade, não se acostuma com pornografia, com piadas pornográficas, com páginas de conteúdo pornográfico, não se acostuma com músicas de conteúdo pornográfico, não se acostuma, não se amolda, tá? Então, vigilância. Para finalizar, deve-se evitar, olha o que nós falamos aqui, conteúdos, influências que corrompam a visão de pureza que a Bíblia ensina, buscar apoio na comunidade da igreja,
A igreja deve ser esse espaço seguro para discutir esses desafios, buscar ajuda, através de aconselhamento pastoral, grupos de apoio, oração. A igreja pode ser uma fonte de força e orientação para aqueles que enfrentam dificuldades em relação à sua sexualidade. Então, aqui, quando nós falamos em relação à sua sexualidade, pode ser pessoas que estão vivendo dilemas sexuais por causa do lesbianismo, da homossexualidade. Pode ser pessoas que estão vivendo dificuldades com o pecado da pornografia. Tá? Então, a igreja precisa ser esse ponto forte onde ela encontre ajuda. Ok? Lá embaixo, vivemos em um mundo pluralista. A igreja deve ser cuidadosa, corajosa em firmar os princípios bíblicos, tá? Homem é homem, mulher é mulher. Deus criou homem e criou mulher, tá bom? As ideologias sobre o sexo estão em constante mudança. Hoje, a sociedade, a ciência já criou tantas siglas, né, para a sexualidade das pessoas em dia, né? É algo terrível. Por essa razão, é essencial que a igreja se posicione de maneira firme, ensinando que a sexualidade deve ser desfrutada dentro de um relacionamento estabelecido por Deus, que é o casamento. Amém? Então perceba que são vários subtópicos dentro do tema sexo, ok? E a igreja precisa estar preparada. A última provocação teológica: o que significa, na prática, fugir da imoralidade sexual em uma sociedade que normaliza práticas contrárias à Bíblia? Então, olha aí. Olhamos para a sociedade, algo normal, algo comum. Sexualidade desenfreada, promiscuidade, pecados, mundanismo. Quando Paulo diz, fuja das imoralidades, mas na onde eu vivo isso é normal, Paulo manda fugir, isso não é meio utopia? Então, professor, discuta em sala de aula, encontre aconselhamento, tá bom? Eu tenho certeza que será bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe grandemente. Chegamos aqui ao final da nossa revista. Que Deus possa abençoar grandemente. Foram temas incríveis, temas extremamente desafiadores, temas que nós encontramos resposta à luz da palavra de Deus. Então fica aqui a nossa gratidão. Eu louvo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de fazer parte desse projeto. Que Deus abençoe o Bispo Márcio Figueiredo. Deus abençoe o apóstolo Rubens, a Bispa Paula. E se preparem, porque o terceiro trimestre será extraordinário. Escatologia pentecostal, irmão. Será um tema muito bom. Tenho certeza que vai trazer grande edificação para a igreja. Antes de terminar, não deixe de ler a conclusão na página 125, tá bom? Medite nessa conclusão. Eu tenho certeza que você será extremamente enriquecido por esse conhecimento. Deus abençoe a sua vida e nos vemos no terceiro trimestre de 2025. Forte abraço a todos. Deus abençoe vocês, queridos.